Bom dia, amados. Tudo bem com vocês? Semana passada eu fiz uma live a respeito dos nossos papéis diante da sociedade. O que é que nós precisamos fazer enquanto estamos aqui? E eu sinto a necessidade de trazer tantas coisas aqui, porque a gente vive muito hoje a tal da positividade tóxica, muitos coachings por aí, né? Exigindo uma performance além daquilo que a gente pode cumprir, do tipo, seja produtivo o tempo inteiro, e isso gera uma cobrança tão infernal em cima de cada um de nós. As pessoas que tentam se moldar nesse tipo de padrão, às vezes conseguem por um tempo e depois se sentem mal, se sentem incompetentes por não conseguirem essa produção 24 horas, né? E também do lado espiritual, muitas pessoas fazendo a pergunta de que qual é o seu propósito de vida, como se todos nós tivéssemos que ter um propósito maior, né? Quase ser um Gandhi, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Quando na verdade muitos de nós que está em casa cumprindo com amor muitas das tarefas do dia a dia já estão cumprindo o seu propósito maior nesta vida. Porque na verdade o nosso propósito maior nessa vida é amar, é o amor. E quantas donas de casa já estão exercendo o seu propósito com muito amor, fazendo as atividades domésticas? Quantas mulheres estão trabalhando arduamente nas ruas, enfrentando rotinas duras por amor aos filhos, à família? Então essas pessoas já estão cumprindo o seu maior propósito. É como se eu quisesse vir aqui dizer para vocês: tirem esse peso dos ombros, porque você não precisa encontrar um propósito maior, porque a gente pode ter vindo aqui na Terra nessa encarnação simplesmente para amar, para aprender a amar, e já está ótimo. E aí, quando a gente fala em propósitos maiores, eu sinto no meu coração cada dia mais que eu preciso vir aqui no desejo genuíno de ajudar outras mulheres, de ajudar uma sociedade ainda tão doente nos pensamentos a buscar um padrão melhor para que a gente possa conviver. É uma constante na minha vida por lidar com esse assunto, a massificação em torno das cobranças em cima de nós mulheres. E aí a gente vê quantos casos velados dentro das famílias que são ocultos, porque no fundo nós aprendemos a não falar sobre essas coisas. Eu posso dizer aqui para você, porque eu não vou citar nomes, de pessoas abusadas, de abusadores que abusam de uma geração dentro da família. Então, assim, eu conheço uma pessoa adulta da minha idade que foi abusada por um determinado membro da família, um tio, e depois as gerações que vieram continuaram sendo abusadas por essa mesma pessoa. Então a filha foi abusada e a neta foi abusada. E quando isso veio à tona, veio através da criança, que estava apresentando quadros de dor, né, de rebeldia, e foi descoberto isso, veio à tona. Num primeiro momento todo mundo quis abafar, ninguém quis culpabilizar o adulto para que não houvesse um grande sofrimento, para que não gerasse um sofrimento na família. Conclusão, essa pessoa continua
vivendo a sua vida normal, como se isso fosse normal, mas tudo bem, só para entendimento. E hoje quem é culpabilizada é a criança, porque ainda é uma criança. A criança é o problema, todos se afastam da criança porque ela é o problema. Então, a criança sabe o que faz nesse caso. O cara de 30, 20, 40, 50, 60, 70 anos é um imaturo, tem problema, sofreu trauma, teve uma infância difícil. E todos justificam essa postura no homem. Até as mulheres justificam essa postura nos homens. Agora, a criança de 7, de 3, de 4, de 11, de 12, essa criança sabe o que está fazendo. E quantas vezes a gente fecha os olhos para esse tipo de situação? O abusador da outra família é achincalhado por nós. A gente condena, a gente fala, devia ser preso, mas quando o abusador, quando o cara que maltrata, quando o cara que agride, quando o narcisista está dentro da nossa família, quando é algum parente nosso, aí a gente passa o pano. Aí a gente até considera que de repente a mulher desse abusador, desse nosso familiar, esteja com a culpa. Então, nós somos capazes de encabeçar campanhas e fazer protestos em favor da mulher, contanto que os abusadores sejam pessoas de fora, pessoas que eu não conheço, porque se esses abusadores estiver dentro da minha família, eu vou defender, ou eu vou fingir que não estou vendo, porque na verdade as pessoas dentro dessa dinâmica dos abusos, muitas vezes a própria vítima, ela bloqueia. Isso a psicologia explica. A dor de ser abusada, de não ser acreditada e do abusador se sentir culpado é tamanha que muitas vezes a mente bloqueia. E a pessoa realmente esquece tudo aquilo que aconteceu. Em defesa do próprio organismo, do próprio cérebro, da própria sanidade. As pessoas abusadas, as vítimas, acabam deletando, pondo numa caixinha lá no fundo onde ela não possa abrir. Muitas vezes, mulheres que sofrem, que são parceiras de pessoas abusivas, muitas vezes elas também não conseguem acreditar nessa parte do outro, o outro a convence que é tudo mentira dos outros, ela fica em defesa da família, ela fica em defesa daquilo que ela acredita, daquilo que ela acha certo, então ela vive essa dinâmica de permitir o abuso para que ela possa salvar a família, porque ela acredita que ela aguenta, que ela vai conseguir transformar essa situação. E quantas mulheres estão passando por isso nesse momento? Quantas mulheres vivem relacionamentos abusivos sem detectar esse tipo de abuso? Porque só quando a gente passa pelo abuso, a gente é capaz de dimensionar o que é isso. Porque as pessoas que estão fora, elas têm sempre uma fala, mas por que aguenta? Mas por que fica? Por que volta? Por que apanha? As pessoas não têm a noção do que é estar psicologicamente no chão com um abusador, com um narcisista com o pé no seu pescoço. Então demanda tempo, demanda terapia, demanda rede de apoio, demanda informação para que a gente tenha uma consciência mínima disso, porque é mínimo, porque é um processo muito longo, para que a gente possa sair do círculo do abuso. Porque normalmente os abusadores têm a grande habilidade de manipular. Então ele não só manipula a vítima, mas ele manipula o entorno. Ele faz com que todo mundo acredite que ele é a vítima e que a própria vítima é o grande vilão. E aí a gente vê como nós mulheres, nós apoiamos também esse tipo de dinâmica, como nós não nos apoiamos
no momento em que nós vemos uma outra mulher passando por abuso, passando por um sofrimento. O como a sociedade nos ensinou tantas coisas erradas que mulheres hoje se prestam ao papel de ser amantes por carência. Eu não estou aqui criticando as amantes. Eu estou dizendo que elas vêm numa dinâmica tão grande que elas se permitem viver um estado duplo nessa promessa de que esse abusador que já abusa da mulher vai deixar a sua casa, a sua família para ficar com esta mulher. Então, até quando nós vamos permitir os abusos, as migalhas, as mentiras, as traições? Por que a gente aceita tanto no outro esse desvio? Por que a gente aceita no outro essa mentira, essa desculpa? E por que a gente cobra tanto da gente? Uma postura de que não, eu vou ser forte, eu vou salvar, seja ele meu marido, meu amante, meu namorado, porque eu vou conseguir tirar ele do vício dessa vida. Enfim, por que a gente toma para si um poder que não é humano? Por que a gente vive num planeta de expiação e provas tentando ser irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá? Nós não somos, nós não conseguimos. E talvez a nossa grande proposta seja só essa, olhar para dentro de nós mesmos, de nos socorrer, de nos amar, de não nos permitir viver mais situações de abuso, para que nós mulheres possamos nos unir e para que a gente dê um basta a tanta traição, a tanta mentira, ao outro fazer tanto, manipular tanto e nós aceitarmos esse tipo de coisa. Eu sinto que a minha missão é essa, é vir aqui, é falar, é conversar com outras mulheres e dizer, olha para si, olha para você, olha para os seus sonhos que você deixou para trás, olha para os seus desejos que ficaram para trás, olha para você que deixou de se arrumar, que deixou de se querer, de se agradar, para agradar uma outra pessoa, para segurar a sua família. Olha para suas mãos, o quanto elas estão machucadas de segurar esta corda. Volta para você. Quando a gente sai de quem a gente é, para fazer tudo pelo outro ou pelos outros, a gente caminha tanto, tanto, tanto ao contrário de nós, que quando a gente tiver consciência da distância que nós estamos, nós vamos perceber que o caminho de volta é longo, muitas vezes é árduo. E eu sinto que muitas mulheres não retornaram. Eu sinto que muitas mulheres não vão conseguir retornar esse caminho de volta para si. Eu queria poder segurar na sua mão e dizer, vem para você de novo, vem para esse caminho de volta, solta o que os outros dizem, solta o que as pessoas falam, o que essa sociedade machista, patriarcal nos ensinou. Se liberta disso, porque a única coisa que vale a pena na sua vida é lutar por você, é acreditar em você, é vir de volta para quem você é, para que você se reconstrua, para que você seja feliz, para que você coloque o seu melhor potencial, para que você possa ter paz. Não importa que se quando você retornar, você vive esse caminho só com você, sem precisar de alguém, ou que você esteja melhor para acolher um novo entendimento, uma nova pessoa, um novo relacionamento, mas que seja recíproco, que você dê e que você receba, que você deixe de aceitar migalhas, porque muitas vezes a gente vive presa ao que a gente idealizou. O outro não é legal, o outro não é bom, o outro que você muitas vezes está ligada não é nada daquilo que você imaginou, e você só está ligado ao que você idealizou, ao que você amou. E a gente só enxerga isso quando a gente olha para si, quando a gente olha para a gente. Esse caminho de volta não é fácil. Quanto mais cedo nós fizermos esse caminho de volta para quem somos, mais fácil para cada um de nós. Então, por favor, olhem para vocês. Olhem para o potencial que existe dentro de vocês.
Vocês não são fracas, vocês não são frágeis, vocês são fortes. E nós podemos muito mais do que nós imaginamos, porque quando vivemos esses relacionamentos tóxicos, nós nos sentimos nada. E a gente acha que qualquer coisa que o outro está dando pra gente já tá bom demais, porque a gente não merece nada. Mentira! A gente é muito, porque a gente é jogada, o outro vai embora e a gente consegue sim sair disso tudo. É doloroso, o joelho tá ralado, o cotovelo tá ralado, a gente tá sangrando, mas a gente se cura. Porque se tem uma coisa que a gente tem, que a gente nem entende de onde vem, é uma força interior muito grande. A gente usa essa força para ajudar o outro. A gente sabe que a gente move mundos para poder fazer pelo outro. A gente só não move uma palha para fazer pela gente. Então o que eu estou dizendo não é não se preocupe com o mundo, não. A gente pode se preocupar com o mundo, mas primeiro conosco. Eu só posso estar aqui falando tudo isso para vocês porque eu sei exatamente o que é estar a anos-luz de distância de mim para fazer pelo outro. E chegar lá no fundo do caminho e perceber que o outro não está preocupado com você. E aí você se sente sozinha. Na verdade, a gente já estava sozinha. Muitas vezes dentro de um relacionamento nós já estamos nos sentindo sozinhas, não escutadas, não vistas. E a gente imagina que isso vai mudar amanhã. Então quando a gente chega nesse caminho, que a gente se vê só, não é desconhecido. Na verdade a gente já caminhou 15, 20, 30 anos, 40 anos sozinho. A gente só maquiou, só passou pano, porque a gente acreditava que a responsabilidade era nossa de mudar essa situação. Aí a gente aceita mentira, traição, manipulação, verdadeiras maldades, verdadeiras faltas de consideração, porque a gente acha que a gente aguenta e que talvez a gente consiga mudar o outro amanhã. A notícia boa, eu não acho uma notícia ruim, a notícia boa é essa, ter consciência de que a gente não muda o outro. Porque o manipulador não quer ser mudado, ele quer sempre essa postura de vítima. E ele sempre vai procurar pessoas que possam validar essa postura de vítima. Então ele não vai se arrumar. Porque normalmente as pessoas abusadas, as que sofrem, são as que procuram terapia. A gente acha que o erro é nosso, a gente vai buscar remédio, homeopatia, alopatia, meditação, reiki, theta healing, enfim, benzedeira, chá. A gente vai buscar tudo que a gente precisa quando nós estamos sendo abusadas, enquanto o abusador acha que ele está certo. E manipula a situação para que todos do entorno possam comprar a ideia de que quem está certo é ele, e quem está errada somos nós, mulheres malévolas. Então, se essas pessoas acham que buscar a quem somos é ser malévola, vamos assumir então a postura de malévola. Que seja assim, mas que para nós sejamos o melhor. São muitos assuntos. Nós precisaríamos de frentes, de pessoas para abordarem temas importantes de reformulação de sociedade. A gente precisa mudar muita coisa. A gente já percebe na política o quanto a gente precisa melhorar, o quanto a gente precisa ser coerente, honesto e colocar pessoas que nos representem realmente lá onde as leis são feitas. E dentro da nossa sociedade a gente precisa olhar para as crianças abusadas, a gente precisa olhar para a pedofilia. E eu não estou falando da pedofilia onde a criança é pega na rua, não, é onde as crianças são abusadas dentro dos lares e que são colocados vendas pelos familiares para que não vejam. Essas crianças não têm para quem dizer, essas crianças também são culpadas, elas também não se sentem acolhidas e a gente precisa começar a olhar para essas crianças. Nós não podemos ter medo de denunciar.
A gente tem que falar a respeito da educação dos homens através da pornografia. É um grande mal, tanto para o homem como para a mulher. A gente precisa falar mais sobre isso para que mulheres também não se prestem ao papel de fazerem as mulheres dos filmes. Como é que são os filmes de pornografia? As mulheres estão sempre encurraladas, elas sempre são maltratadas. É sempre o seguinte: você não quer agora, mas eu uso de violência e depois você acaba gostando. Ou seja, olha as ideias que a gente tem a respeito da nossa sexualidade. A gente precisa desconstruir muitas coisas, que isso seja devagar, mas que comece agora. E a gente precisa se unir para isso. Existem já muitos homens unidos nesse sentido de melhorar esses nossos relacionamentos, essa nossa sociedade. Homens que estão querendo curar o seu feminino ferido. E existem muitas mulheres já nessa luta. Que mais mulheres possam se olhar. Vamos meditar. Vamos perceber o porquê que nós nos deixamos ser abusadas. Na verdade, o outro só fez conosco aquilo que a gente permitiu. Ter esta consciência é uma chave, porque eu deixo de culpabilizar o outro. Aliás, não, eu deixo de ficar tão preocupada com o erro do outro para pensar o que eu posso fazer para me curar e não permitir mais esse tipo de abuso. O erro é dele, mas eu permiti. O que eu posso fazer para não permitir, a partir de agora, aceitar esse tipo de abuso? O que foi que eu acreditei? Qual foi a minha crença? O que foi que eu aprendi dessa sociedade? Para não deixar que esse tipo de situação continue ocorrendo. E o que eu posso fazer por outras mulheres? Eu estarei aqui. Eu estarei dizendo: olha para dentro de você, faz o caminho de volta para você, ajuda outras mulheres, presta atenção nas crianças que estão sendo abusadas dentro do lar. Os maiores abusos estão dentro dos lares. Vamos olhar para isso, escutar essas crianças, ter cuidado com essas crianças, prestar atenção nas nossas adolescentes, o quanto elas estão sendo manipuladas por uma mídia de pessoa perfeita, de pele perfeita, cabelo perfeito, tudo de uma forma em que a gente não vai conseguir chegar nunca. Vamos nos aceitar com as nossas diferenças, com as nossas imperfeições, olhar para a gente, entendendo, perdoando isso em nós e percebendo que nós precisamos mudar aqui para estarmos melhor. E da mesma forma ter esse olhar para o outro. E só assim a gente vai conseguir sair desse tipo de coisa. Segunda-feira, começando a semana, o primeiro relato que eu tenho na semana é de abuso. É de pessoas sendo abusadas, de pessoas que já hoje são adultos, já são casadas, já têm filhos e ainda têm pesadelos pelos abusos que teve na infância. Onde houve a fala dessa criança, essa jovem, ela nunca foi escutada pelos pais, pelos parentes que estavam tentando defender a família. Que família é essa que a gente quer? Que relacionamentos são esses que a gente ainda alimenta? Por que a gente acha que relacionamento é prisão? Por que quando você se relaciona com uma pessoa, você não pode ter amizade com outras? Por que você se deixa aprisionar? Por que o outro passa a ser dono da sua vida? Onde você não tem a liberdade de ser quem você é, falar o que você gosta, se vestir como você quer, ter as amizades que você tinha. Isso é relacionamento ou isso é algema? Isso é corrente? Vale a pena nós estarmos vivendo essa farsa, essa sociedade medíocre que a gente ainda vive? Ou a gente precisa de uma vez por todas pôr luz em tudo isso? Não é sair desbravando o ódio, matando pessoas. Não é isso. É levar essa palavra com amor, com intenção de melhorar pra gente se entender, se amar, se acolher e também dizer para o outro o que eu posso fazer para mudar essa situação e acolher quem precisa ser acolhido.
acolher as crianças, as vítimas, os algozes, os narcisistas, os manipuladores, poderão ser ajudados somente se eles quiserem ser ajudados, se eles pedirem ajuda. Eles vão precisar de ajuda psicológica, ajuda de medicamento, porque isso é um transtorno, isso é uma doença, isso é um desvio. E eles não se sentem doentes, não se sentem falhando, então eles não vão procurar. Então nós temos que ajudar quem quer ser ajudado e deixar com que o tempo possa fazer com que essas pessoas evoluam de alguma forma, se não for nessa vida, que seja na outra. Mas não é nossa responsabilidade ficar cuidando do outro, porque enquanto a gente cuida do outro, a gente não está cuidando da gente. E a nossa prioridade, a nossa maior missão somos nós. Porque quando nós retornarmos à verdadeira pátria espiritual, que nos for perguntado, o que é que você fez da vida que eu te dei? E a gente disser, eu não pude cuidar porque eu estava cuidando da vida do outro. Vai ser dito pra gente, sinto muito, você foi para lá para a terra para cuidar da sua vida. Então você vai ter que retornar de novo agora para ver se você consegue cuidar da sua vida. Porque na verdade é isso. Nós não estamos aqui pelo outro. Nós estamos aqui por nós. Se no caminho der pra gente esclarecer e ajudar as outras pessoas, ótimo. A gente já está no lucro. Mas nós temos que ter consciência que nós estamos aqui por nós. Então, quando eu estou dizendo para vocês, a primeira a escutar sou eu. Quando eu falo tudo isso para vocês, eu estou trabalhando os sentimentos necessários em mim, para que eu também consiga sair de todas as teias que me prendem a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês estarem aí, e eu agradeço a Deus por estar aqui, pela voz que eu tenho, por essa tecnologia, por poder trazer tudo isso que bate aqui dentro, bate que nem mar, e tem que sair, eu sei que tem que sair. Durante muito tempo eu não me achava no direito, não me achava capaz de estar aqui, mas o meu caminho fez com que eu dissesse para mim mesma, eu não quero que outras mulheres passem o que eu passei. Então eu estou aqui para pegar na mão de vocês, daqueles que queiram estender a mão e ajudar naquilo que eu puder. Eu sempre estou disponível, vocês sempre podem me chamar pelo direct, e se vocês quiserem trazer a trajetória de vocês para que a gente possa elucidar mais aqui, sempre eu trago os casos sem colocar os nomes, só no sentido de que a gente tenha certeza de que isso acontece muito, 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 e muito mais do que a gente gostaria dentro de todas as casas. Quando eu penso na minha família, na minha infância, nos meus tios, nos meus avós, eu agradeço muito, 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 porque a gente viveu dificuldades financeiras, né? Toda a minha família sempre foi muito pobre, mas uma família extremamente acolhedora, tios extremamente respeitosos. Eu não passei por isso na minha infância, porque eu tinha pessoas ao meu redor maravilhosas. Porque se fosse o contrário, eu teria sofrido abuso como qualquer uma sofre. A culpa não seria minha, seria deles. Então, as pessoas que sofreram abuso na infância e na adolescência, eu digo, a culpa não foi de vocês. A culpa foi dos adultos, daqueles que abusaram, daqueles que sabiam e não protegeram vocês. Mas hoje a gente pode se proteger. Hoje a gente pode proteger outras pessoas. E é isso que a gente tem que fazer. E muitas vezes nós não somos abusadas sexualmente na nossa infância, mas nós somos abusadas emocionalmente dentro dos nossos relacionamentos. Nós vivemos por anos e anos sendo manipuladas nos relacionamentos. E desconstruir tudo isso é que muitas vezes a gente pega uma bandeira de defesa, a gente faz uma campanha de defesa pelas mulheres lá de fora, por mulheres que a gente não conhece. E a gente não defende as mulheres da nossa família, quando o abusador também faz parte da nossa família. Então a gente precisa olhar para isso. Eu perdoo dentro da minha família, um tio, um pai, um irmão, eu perdoo, só que eu não perdoo as pessoas lá fora. Tem alguma coisa errada aí, né? A gente precisa rever alguns conceitos. Amados,
Um beijo, fiquem com Deus, que a gente possa falar muito mais sobre isso, que a gente tenha frentes, pessoas que possam ajudar nessa união, a melhorar o máximo que a gente puder esses quadros dolorosos que a gente ainda vê por aí, que não é fantasia, que não é mimimi, é uma realidade, uma dura realidade. Fiquem com Deus, meus amores. Até mais.